A gente vai começar aqui a nossa segunda aula. Nessa segunda aula, a gente vai abordar algumas coisas bem interessantes. A gente vai começar entendendo o cenário, a época, como surgiu a sociologia. Então, pensar nessa ciência que vai ser o objeto de nosso estudo. A gente vai entender um pouco dos métodos que a sociologia usa para entender a sociedade. Métodos qualitativos, métodos quantitativos de análise. E para a gente terminar essa nossa segunda aula, nós vamos fazer um exemplo de análise sociológica, tentar pensar um pouco de que modo a sociologia atua, analisando um pouco o que está acontecendo hoje em dia. E isso vai servir para a gente ver um pouco da sociologia em prática. Boa aula para a gente, divirtam-se. A Revolução Industrial trouxe muitas mudanças com o fim da Idade Média, da aristocracia agrária que mandava através dos reis e da igreja. Surge uma burguesia que passa a comandar o mundo através das indústrias da economia. E, além disso, dessa mudança nas elites que dominavam o cenário, surge também uma mão de obra mais barata. Então, aquele trabalhador que antes vivia no campo, ele vai trabalhar para a cidade, ele vai para as cidades e passa a ter que vender sua jornada de trabalho para ter o que comer. Ele não tem mais a terra para plantar nas cidades. E o que surge é um trabalho extremamente insalubre, sem condições de trabalho, no qual os trabalhadores trabalhavam até 16 horas por dia, as crianças trabalhavam sem nenhum tipo de proteção, um quadro de exploração e desigualdade social enorme, que substituíram os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade pregados na Revolução Francesa por um ideal de exploração comandado pelo modelo capitalista. Esse foi um período de rápidas transformações sociais. As pessoas que até pouco tempo viviam no campo, iguais seus avós, seus bisavós, tataravós, agora estão tendo uma vida completamente diferente em cidades enormes. E essas modificações muito rápidas, causadas pela introdução das máquinas, e aí eu vou incluir não só a indústria, mas o transporte, os trens, urbanização das cidades. Então, grandes modificações sociais, e as pessoas veem essas modificações e entendem que essas modificações é fruto da ação do homem sobre a sociedade. E como nesse período a ciência estava dando conta de resolver os problemas sociais, eles criam uma ciência para estudar as transformações sociais que estavam em curso. E nesse momento surge a sociologia. A sociologia surge ao lado de outras ciências modernas, como a psicologia, a antropologia. Vários novos estudos partem dessa grande modificação que vem com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, com o fim da Idade Média, com a introdução do capitalismo, com a introdução de um trabalhador que não tinha escolha senão vender a sua força de trabalho. Como a gente viu, a sociologia é a forma científica de analisar a vida social. É uma ciência. E como toda ciência, ela constrói seu conhecimento a partir de pesquisas científicas, da utilização do método científico. Para isso, ela parte as pesquisas de um objetivo. Esse objetivo define totalmente como será a pesquisa. O que é esse objetivo? É o que ela quer pesquisar. Então, para fazer essa pesquisa, ela parte de uma teoria anterior, de uma fundamentação teórica, e a partir dessa teoria, ela levanta uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma ideia que ela vai testar. E, em seguida, ela desenvolve métodos a partir dos quais ela pode testar essa hipótese, comprovar essa hipótese, permitindo que outros sociólogos, no futuro, possam comparar os resultados que o cientista obteve
com seus resultados. Essas pesquisas podem ser de duas formas. Pode ser uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. A pesquisa quantitativa, geralmente, ela utiliza questionários para obter uma grande quantidade de informação e geralmente consegue traduzir esses resultados em forma de número. Ou seleciona uma amostra da população que analisa aquela amostra e, a partir disso, aqueles resultados daquela amostra, daquele grupo que ele está pesquisando, pode ser transferido, generalizado para toda a população. É uma pesquisa quantitativa, a gente poderia ver, por exemplo, qual é o impacto do uso de máscaras numa população, na prevenção ou não do uso da Covid. Então, definido a hipótese, a máscara previne a Covid, esse comportamento social impacta diretamente no desenvolvimento da doença, a gente levanta a hipótese, que eu acabei de falar, né? E aí a gente pode desenvolver métodos quantitativos. Como é que seria isso? Por exemplo, eu pego as turmas do IFRN Macau e divido. A metade vai usar máscara e a outra metade não vai usar máscara. Né? E aí eu tenho dois grupos iguais, um com máscara, outro sem máscara, e eu posso comparar se dentro desses grupos houve uma maior ou menor incidência da doença, né? Ou seja, eu posso ter um número, quem usou máscara teve X casos de Covid, quem não usou máscara teve X casos de Covid. E aí, no final, eu vou poder comprovar a minha hipótese, o uso de máscara reduz a incidência da Covid, ou negar a minha hipótese, o uso de máscara não impacta a quantidade de Covid. Outro tipo de pesquisa, essa foi a quantitativa, eu meço a quantidade de uma coisa, seria a pesquisa qualitativa, vou medir a qualidade de algum acontecimento. Como, por exemplo, entender por que os alunos do IF usam ou não usam máscara. O que motiva eles a usarem a máscara e o que não motiva eles a usar a máscara. Então, é diferente, eu não vou ter uma quantidade, eu vou ter uma qualidade como resposta. Normalmente, nesses casos, não basta levantar números. Em geral, o pesquisador, além de fazer entrevista com as pessoas, perguntando porque elas usam máscara, ele precisa estar presente para entender. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que levou ela a usar máscara, o que não levou ela a usar máscara, quais são as coisas que estão impactando nas escolhas dela. E aí, nesses casos, muitas vezes, o pesquisador precisa estar lá no meio da sala de aula para entender o que está acontecendo. Muitas vezes ele faz até um diário de campo, vai anotando o que ele observou, o que ele viu, o que aconteceu, por que isso, por que aquilo, o que as pessoas dizem. E na pesquisa qualitativa, geralmente o pesquisador busca ter uma comprovação a partir do contato com as pessoas. O século XXI é um período da história em que as transformações estão acontecendo muito rapidamente. Transformações na sociedade, na família, na escola. Né? O planeta mudou muito rapidamente nos últimos anos. Né? E aí fica difícil entender o que está acontecendo. Quais são os impactos dessas mudanças que aconteceram nos últimos anos nas relações sociais, nas relações de trabalho. Como é que se reorganiza a política? Né? Porque a gente sabe que aquela política de antigamente ela não está mais funcionando. Né? Não é mais quem está dominando o Estado que domina a sociedade. Mudou. Os movimentos sociais passam a ter muito mais poder do que um governo. Né? As representações sociais, quem nos representam, como é que se dá a violência na nossa sociedade, o consumismo desenfreado. Então, essa nova sociedade que a sociologia está tentando entender e que está se modificando muito rapidamente no século XXI. Nesses últimos anos, surgiram várias contribuições da sociologia. Né? O sociólogo Castells, ele chama esse novo período que a gente está vivendo
de uma sociedade em rede ou de uma sociedade informacional, né? Tentando captar essas novas mudanças, né? Ele está analisando uma sociedade em que há uma profunda interdependência econômica global. O globo inteiro depende uma parte do outro. Se faltar trigo na Argentina, sobe o preço do pão no Brasil. Se tiver neve, matar a plantação de trigo na Rússia, vai impactar no Brasil. Ou seja, tudo economicamente está ligado, né? O preço do petróleo, o preço das máquinas, né? A relação entre o governo, o Estado e a sociedade mudou. Há uma autonomia, por um lado, e, por outro, uma maior dependência, ou seja, há uma nova relação entre Estado e a sociedade. Autonomia para aqueles que têm mais poder econômico e uma maior dependência aqueles grupos sociais que dependem economicamente do Estado para poder sobreviver, né? As transformações tecnológicas alteram completamente as relações interpessoais, relações de namoro, casamento, família, né? Essa nova tecnologia que está disponível, o novo fluxo de informação. Por exemplo, há uns anos atrás, aquela pessoa que tinha muita informação, que sabia muita coisa, era alguém valorizado. Hoje em dia, ter muita informação não vale nada. Eu sei a capital de todos os países do planeta. Grande coisa. O outro pega o Google e pergunta qual é a capital de qualquer país. E ele fica sabendo na hora. Ou seja, informação passou a não ser mais importante, né? As novas redes sociais, que implicam em novas relações de trabalho, novas relações pessoais e, principalmente, a flexibilização nas relações do trabalho. Hoje não precisa mais trabalhar numa empresa, você pode trabalhar em casa. Não só agora durante a pandemia, mas há muito tempo que as relações estão assim. A terceirização em que uma empresa entra dentro da outra para trabalhar, ou seja, as relações de trabalho são profundamente flexíveis. A gente vai ver melhor isso no quarto ano. Então, gente, são novas contribuições da sociologia, como essa do Castells, mas tem outros pesquisadores, inclusive alguns brasileiros, que contribuem para analisar essa nova sociedade. O sociólogo polonês Bauman mostra que a gente vive num mundo de incertezas e insegurança, o que favorece a busca de soluções individuais ao invés da luta por ações coletivas. Leva as pessoas a uma individualização, a romper os laços com outros. Outro sociólogo, o paulista Ottaviani, mostra como o capitalismo, nesse nosso novo momento em que a gente está vivendo, ele é gerido como uma grande fábrica e que beneficia poucas pessoas e causando prejuízo de muitos. A desigualdade social, no qual o Brasil é um grande exemplo de extremo no planeta, no qual uma pequena quantidade de pessoas tem quase toda a propriedade do planeta e a grande maioria fica sem nada. Essa pandemia que a gente está vivendo, ela vem a aumentar isso, na qual, por exemplo, não falta leite, oxigênio para as elites que podem pagar por isso. Mas quanto menos condições financeiras, mais a pessoa está sujeita a sofrer os impactos da doença e morrer por ela, né? O sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva, ele analisa as relações interpessoais. E a partir dessa relação entre as pessoas, ele busca entender a sociedade como um todo, que uma coisa acaba refletindo na outra. Ele parte um pouco do pensamento de Félix Guattari, que ele trabalha o francês Félix Guattari trabalha com a revolução molecular, na qual as relações entre pequenas moléculas acaba envolvendo um organismo inteiro, né? O que o Luiz Antônio está dizendo é que as relações entre as pessoas acabam impactando e é um bom caminho para a gente interpretar a sociedade. Eu vou citar aqui
algumas questões em que estão sendo profundamente pesquisadas hoje em dia, porque são questões que impactam muito a sociedade e, por conta disso, despertam um profundo interesse dos pesquisadores sociais, né? A gente vai ter a questão do desemprego, né? Que o desemprego não é um acaso, mas o desemprego é uma necessidade das empresas para manter o salário baixo. Então, se não tem pessoas empregadas, você tem que pagar um salário mais alto para chamar as pessoas para trabalharem. Quanto mais desempregado, mais baixo é o salário que as empresas precisam pagar. Não é um acaso, não é uma crise o desemprego, mas faz parte desse modelo. Discussões como a divisão internacional do trabalho, ou seja, alguns países produzem tecnologia, outros não conseguem desenvolver a sua ciência e desenvolver essas tecnologias. Por exemplo, nessa pandemia, a gente pode citar o fato de que alguns países conseguiram pesquisar a vacina. Outros podem até produzir essa vacina nos seus países, mas acabam tendo que pagar royalties, ou seja, tendo que pagar para usar essas vacinas. Nesse momento, muitas empresas, no momento de crise, muitas empresas estão abrindo mão dos royalties. Mas assim que acabar a crise, como em todo remédio, você pode fabricar no Brasil, mas você paga para as empresas que produziram os remédios para poder vender ele aqui, né? A produção industrial, como ela está acontecendo, como ela está diminuindo a necessidade de trabalhadores, porque ela está sendo automatizada, a própria saúde do trabalhador, e aí quando a gente fala não só de saúde física, saúde mental, e a qualidade de vida desse trabalhador, e qual é o papel social em garantir qualidade de vida para esse trabalhador. Como é que vai ser a habitação popular, a cultura, para essa população? Quando eu falo em habitação, eu falo saúde, transporte, educação. Como é que essa população, que, por exemplo, no Brasil, trabalha 8 horas por dia, mas não ganha o suficiente para pagar médico, para pagar escola de qualidade, para pagar transporte, e que fica dependendo da previdência social para sobreviver, né? Ao invés de pagar um salário de qualidade, torna o trabalhador dependente desse sistema, né? E outras questões também, como a questão da cultura, né? Cultura, como é que nesse mundo globalizado vai sobreviver as culturas que acabam sendo invadidas por culturas estrangeiras, né? A questão da violência, né? Que a violência, gente, acaba sendo um dos mercados que mais gera lucro, né? Então, não só a violência real que existe na nossa sociedade, mas também a violência. Existem milhares de programas jornalísticos na televisão que simplesmente divulgam e propagam a violência. Quer ver um exemplo de como a violência dá lucro? Se não fosse a situação de violência, uma cidade como Natal, as pessoas poderiam continuar a sentar na frente da casa e conversar, e namorar, e jogar bola no campinho da esquina. Mas como a violência não permite isso, o que acontece? As pessoas querem jogar bola, tem que alugar uma quadra, pagar para jogar bola. Namorar, tem que ir para um shopping, pagar para poder estar num lugar seguro. Ninguém se arrisca a ficar namorando numa praça pública. Então, ele acaba sendo uma fonte de riqueza para muitas pessoas, sem pensar nas pessoas que lucram diretamente com isso. Aqueles que vendem cercas, câmeras, a segurança pública, além de gerar uma terceira força, que não o Estado, que não a população, mas a militância, desculpa, aqueles grupos autônomos que geram segurança ou insegurança nos bairros, as milícias. Então, a pessoa, abre aspas, cria uma empresa de segurança e vende, abre aspas, segurança para a população. Então, e se a pessoa não quiser pagar, está na mão dessas pessoas, né? E essa milícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, elegeu vários deputados, ela tem um poder
muito grande em várias localidades. E o último problema, o último da lista, mas para mim o mais importante da situação do Brasil, é a questão da distribuição de riqueza. É legal que o dono da empresa fique com todo o lucro e o trabalhador faça todo o serviço. Mas isso é moralmente aceito? Essa coisa de que 15 famílias no Brasil detêm em torno de 90% da riqueza. É legal, mas é moralmente aceito? É uma discussão muito grande que a sociologia precisa repensar, né? A sociologia precisa apresentar propostas para a sociedade. Ok, pessoal, aqui a gente termina essa segunda aula. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Em seguida, a gente vai conhecer como a sociologia analisa a relação entre o indivíduo e a sociedade a partir de 3 pensadores contemporâneos: Gibbs, Norbert Elias e Richard Sennett. Então, um abraço e até lá.